Estamos de volta com o deputado Barater e neste bloco nós vamos tratar, concluindo apenas, deputado, eu gostaria, como eu fiz a chamada anterior, sobre essa decisão que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul tomou essa semana. Qual é o posicionamento da sua pessoa em relação a isso? Eu concordo, até porque ainda nós não temos uma legislação federal que disciplina. Por outro lado, diz aquele ditado que o que não consta dos autos não está no mundo. Eu não concordo com isso. O Rio Grande do Sul, agora, através da justiça, prova que não é assim. Quer dizer, um estado, que é um estado essencialmente agrícola, que é um estado fronteiriço com a Argentina, que 70% da sua produção é transgênica, o estado do Rio Grande do Sul aprova de uma maneira inédita no país, e isso vai ajudar outros estados a avançar na discussão. Então não foi uma... A decisão foi qual exatamente? A decisão foi de que o Rio Grande do Sul, nesse momento, não tem como ter transgênicos e não tem como acatar uma legislação federal, se porventura o governo federal queira. Por quê? Porque o Estado ele tem uma soberania, nós somos uma confederação. Agora, algumas questões que são da produção, questões internas, questões específicas de um limite que circunda geograficamente esse espaço, o Rio Grande do Sul deu um avanço muito grande, e o Rio Grande do Sul tem a sua lei dos transgênicos, tem a sua lei que proíbe os transgênicos, e não tem nada a ver com o governo brasileiro, ou seja, ele está dando uma lição para o governo brasileiro, deles também agilizarem alguma coisa. Nós não podemos mais ter uma lei que não é uma lei que vai definir sobre o cidadão, que aí você tem que respeitar, que é constitucional, mas é uma questão de uma produção. Então o Rio Grande do Sul, nesse ponto, merece total credibilidade, até porque a justiça no Rio Grande do Sul, em determinados momentos, tem sido uma justiça de vanguarda, uma justiça alternativa. Então, quero parabenizar essa decisão da justiça lá do Rio Grande do Sul. Meus amigos, o nosso programa de Fato e de Direito, ele tem essa pretensão de estar junto e na frente das decisões que elas fogem um pouco daquele conservadorismo que está atrasando o desenvolvimento do povo brasileiro e das pessoas como um todo, e isso é de conhecimento geral. Essa nossa contribuição, deputado, ela parte agora nessa segunda pergunta com relação à lei das águas, que vocês bem sabem, os recursos hídricos, eles estão num patamar de esgotamento se continuar essa relação de consumidores, habitantes, que o mundo não para de crescer, essa densidade demográfica toda, em contrapartida à oferta de água pura ou água bebível, água tratada. E não obstante vivamos no planeta Água, a terra do planeta Água, deputado, qual é o pensamento da Assembleia Legislativa e o seu pessoalmente, porque essa semana, inclusive, houveram críticas a respeito, principalmente da problemática dos agricultores, mas qual é o seu pensamento e da Assembleia com relação a esse tema da Lei das Águas? Eu quero agradecer à TVC, a você, doutor Leocádio, por nos oportunizar, não só a mim, mas eu tenho assistido a outros programas que você tem feito, no sentido de trazer coisas que são importantes para a sociedade. E às vezes é tão importante que ela acaba não dando a importância que merece. Quer dizer, depois do ar, a água é o elemento mais vital para o ser humano. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento possam acompanhar o raciocínio para ver da importância que a água tem hoje. Antigamente nós tínhamos a corrida ao ouro, hoje a corrida é a água. O planeta Terra, 75% dele é coberto de água. Desses 75%, uma parte é geleira, uma parte é mar e 2,5% é água doce. No começo deste século, nós tínhamos 2 bilhões de pessoas no mundo. Hoje nós temos 6 bilhões de pessoas e a água continua a mesma. Então, cada dia tem mais boca para sorver o mesmo poço. Ora, sobre isso é que começaram preocupações no mundo inteiro, e o Congresso Nacional aqui no Brasil, depois de muitas discussões, aprovou a Lei dos Recursos Hídricos e determinando a todos os estados do Brasil que até o final do ano de 1999 também tivessem a sua Lei das Águas ou a Lei dos Recursos Hídricos. Ora, o Brasil detém 8% da água doce do mundo. Desses 8% da água doce do mundo que o Brasil detém, 80% está na Amazônia.
E lá só tem 5% da população. Um desequilíbrio. É um desequilíbrio absurdo. Então, o que está acontecendo? Hoje, no Brasil, ninguém paga pelo consumo da água. Nós pagamos pelo tratamento da água, mas não pagamos pelo tratamento e manutenção. Não pagamos pela água. Em média, o mundo cobra 1 centavo por 1.000 metros cúbicos de água. Quer dizer, é um valor irrisório, mas quando todos pagam, você junta dinheiro. O que você faz com esse dinheiro? Aqui no Paraná, ainda não será cobrado pelo consumo da água da torneira. Mas isso é questão de tempo, porque a lei diz claramente que vai chegar num tempo onde você vai começar a ter esclarecimentos na sociedade e ela não vai mais poder ficar lavando o carro sobre a calçada e assim por diante. Nós temos que nos conscientizar que a torneira que pinga, aquilo no futuro vai nos faltar, porque é cada dia mais bocas para a mesma água. Ora, o que diz essa lei assim resumidamente? Aquele empresário que usa da água do rio para tocar a sua indústria, ao devolver a água do rio, vai ter que devolvê-la limpa. Porque se devolvê-la suja, o Estado, que somos nós, o Estado não existe, é um ente jurídico, o Estado sou eu, é você, é as pessoas que estão nos vendo, são os câmaras que estão aqui. Ora, o Estado vai fazer o que quando a água é jogada suja lá? Ele gasta mais dinheiro para quê? Para tratar a água. Então agora algumas empresas, o Estado vai até financiá-las com algum tipo de recurso subsidiado para que ele faça da sua empresa que utiliza água, que quando ela retorne ao rio, ela retorne com qualidade. E o controle disso? O controle disso será feito por comitês, essa grande virtude dessa lei, é uma lei absolutamente democrática e é a sociedade que vai fazer isso. Não é o político, nada, é a sociedade. Então, em cada bacia vai ter um comitê. E este comitê vai decidir. Escuta, será que não está na hora daquele sujeito começar a pagar? 70% da água do mundo é consumida em irrigação. 70%. Ora, então quem tem terra irrigada vai ter que ser discutido, ver o que ele está plantando, o que ele está irrigando, até que ponto aquilo é primordial para o país ou não. Então, sobre aquilo, estes comitês vão decidir, vão discutir. Agora, a pequena agricultura, a agropecuária foram isentas. Porque, você veja bem, tem lá o sujeito que tem 2 aviários, tem lá uma pocilga, ele tem uma pequena açude, ele cria lá seu peixe, quer dizer, é uma economia de subsistência praticamente. Mas, deputado, o que eu me questiono muito, essa responsabilidade sobre o meio ambiente, existe até uma questão sobre direito de propriedade que está em jogo. Por exemplo, eu ouvi esses dias uma pessoa dizendo, olha, lá na minha terra quem manda sou eu. Não, o direito de propriedade, ele existe a partir do momento que você não desrespeite o coletivo. Exatamente. Se a propriedade é minha, mas eu não posso fazer do meu prejuízo a um outrem. Então, este direito sempre será preservado, desde que eu não esteja prejudicando a outra, a vizinha, a que está do lado. Então, o que acontece hoje no mundo? Por exemplo, tem países que não têm água, Israel. Israel importa água. A maioria hoje dos países da Europa, já há muito tempo, cobram água. Aqui no Brasil tem um estado que já cobra água, é o Ceará. É o primeiro estado do Brasil. E ele está nesse percentual. A cada 10.000 litros d'água que você consuma, você vai pagar 10 centavos. Quer dizer, 10 centavos. Quer dizer, uma parte absolutamente pequena pelo consumo que você fez, mas no conjunto da arrecadação, você pode então começar. 65% das pessoas que estão nos leitos hospitalares é em função de que não há saneamento básico. Problema de água. O que nós, meus amigos aqui da TVC, o que esse programa ele está tentando levar a você a responsabilidade com o meio ambiente. Vocês vejam, foi muito bem explanado pelo deputado aqui, agora é uma coisa que eu gostaria de ouvir das outras pessoas, porque há, naturalmente, das pessoas, aquele desprestígio com a vida. Ah, eu não tenho nada com isso. Gente, todos nós estamos vivendo num meio. E o meio ambiente é sagrado. A natureza, ela se vinga. E nós, aqui no nosso programa, nós queremos, antes que seja tarde, e antes que nos empurrem goela abaixo, projetos que vão mais cedo ou mais tarde afetar você, cidadão. Ouvir pessoas com um desprendimento evidente,
sem serem donos da verdade, sem serem aqueles que já têm pronta nos seus mananciais de verbo. Nós gostaríamos de ouvir o que está sendo feito pela comunidade, pelas crianças, enfim, como que a legislação que é feita, em última análise, é a que vai incidir sobre o teu cotidiano, esse tipo de afirmação. Olha, e esse projeto, doutor Leocádio, antes de ir para a Assembleia, para os deputados começarem a discutir, ele teve por 6 meses, teve fórum de debates permanentes, inclusive um fórum de debate internacional, onde pessoas de vários países do mundo, precisamente 48 países do mundo, participaram discutindo os seus problemas e mostrando o que isso representa no mundo. Então é uma coisa extremamente séria, algo absolutamente grave, que nós vamos ter que voltar a aprender a lição dos nossos pais, que diziam o seguinte: ao lavar a mão, abra a torneira, molhe a mão, fecha e esfregue. Depois que você achou que está bem limpo, você abra para enxaguar. Quer dizer, nós vamos ter que voltar a este tempo. Por quê? Porque a água ela não se renova. Você tem processos de buscar água do mar, mas é um processo que custa 5 vezes mais caro do que o processo normal da água doce. É claro que vai chegar um dia que nós vamos ter que começar a buscar água do mar. Agora, como nós ainda vivemos num país que, comparado aos outros, onde a média nos outros países é 3.500 litros por pessoa, aqui no Brasil é 36 mil litros. Só que, desgraçadamente, 80% dessa água se concentra lá na Amazônia. Então, tem uma parte que está fora de lá, que não é grande parte, mas comparada com o mundo ainda é muito água. O que nós precisamos fazer? Não esperar acontecer que nem aconteceu em outros países. Vamos nos precaver, nos prevenir, para que quando a coisa começar a acontecer de uma maneira mais difícil para cada cidadão ter a sua água, a gente já tem através dos componentes das microbacias, através das pessoas ali agrupadas, que comecem a partir de agora a discutir e que comecem a partir de agora a passar a educação de como nós vamos ter que cuidar da nossa água. Deputado, a gente gostaria de agradecer aqui pelas luzes que você trouxe para o nosso programa e dizer que, de fato e de direito, procura, informando sobre os transgênicos, quem sabe como saciar a fome de justiça, falar sobre as águas com sede de conhecimento. Assim como o ar, o direito é o ar que nós respiramos. Nós procuramos nesse programa fazer uma homenagem à vida. A vida sem preconceitos, a vida não transitada em julgado, porque neste plano da discussão vem a luz, da agressão vem hematoma lá, da cá. Espero que todos tenham uma boa semana e reflitam sobre esse programa. Até a semana que vem. Obrigado.